Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o tio Wesley com vocês para mais um devocional. E essa semana, aliás, já vai partindo para a segunda semana que estamos vendo as parábolas que Jesus contou. Hoje nós vamos ver mais uma parábola, que é a parábola do servo ingrato, ou do devedor sem compaixão, do devedor implacável. Mas antes, vamos fazer aquela oração ao nosso Pai, agradecendo por tudo que Ele tem feito por nós? Então vamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos a Deus. Papai do céu, obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, que Tu nos dá. Pai, que o Senhor venha abençoar essa mensagem, que todos possam entender o que o Senhor quer falar conosco. Pai, que o Senhor possa repreender o inimigo, se ele quiser roubar essa passagem maravilhosa que nós vamos ver da Tua palavra, Senhor. E que o Senhor possa gravar, Senhor Jesus Cristo, tudo que vai ser dito aqui nos nossos corações. Nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? E antes de partir para a parábola em si, para a história que Jesus contou, é preciso a gente deixar bem claro um conceito, o conceito de dívida. O que é dívida? Dá uma pausa aí no vídeo, pergunta para o papai, para a mamãe, para o responsável que está aí perto de você, o que é dívida? O que seria dever a alguém? Dívida é uma relação de falta com alguém. A dívida pressupõe uma segunda pessoa. Você deve a alguma pessoa. Por exemplo, geralmente a gente tem uma dívida quando a gente pega algo emprestado. Se, por exemplo, eu chego na sua casa e peço assim, você pode me emprestar a sua bola? Ou você pode me emprestar a sua bicicleta, ou o seu boneco, ou uma roupa? Você pode me emprestar? E daí você me empresta. Logo, agora eu tenho uma dívida com você. Sim, porque agora eu preciso te devolver aquilo que você me emprestou. Então, eu estou te devendo uma bola, uma bicicleta, uma roupa. Ou, geralmente, também, a gente tem uma dívida quando a gente faz alguma coisa de errado. Quando a gente faz alguma coisa que não está de acordo com as regras, a gente entra numa dívida. Por exemplo, quando você, sem querer, desobedece o papai ou a mamãe, você tem uma dívida com eles. Porque ele falou para você não fazer aquilo ou para você fazer algo, e aí você desobedeceu. E aí você está em dívida com o papai e com a mamãe, e aí você precisa pagar. E geralmente é através de um castigo, né? Cada papai e cada mamãe tem a sua forma particular de educar vocês. Mas você tem uma dívida quando você desobedece e você precisa pagar. Às vezes lavando uma louça, às vezes ficando de castigo sem jogar videogame, ou sem ficar, sem mexer no celular, enfim. Você precisa pagar a dívida, geralmente é através de uma punição. E sabendo disso, vamos entrar então na parábola que Jesus contou. Jesus certa vez estava contando uma história. Aonde, tio, Jesus estava contando? Na Bíblia, né? A gente sempre tira as passagens que a gente conta aqui no devocional da Bíblia. Tudo que nós precisamos e tudo que Deus quis revelar acerca do seu Filho Jesus está aqui na Bíblia. Tudo que a gente precisa aprender sobre Jesus Cristo está na Bíblia. E hoje a gente vai ver essa parábola que está lá em Mateus capítulo 18. Evangelho escrito por Mateus capítulo 18. E Jesus estava contando uma história assim. Existia um rei. Um rei muito poderoso, que possuía muitos bens, que tinha um exército, e ele era muito rico. E aí, certa vez, ele pediu para que os seus soldados trouxessem todos os seus servos que deviam ele, que estavam em dívida com ele. Para dar continuidade à história, eu gostaria que você desse uma pausa no vídeo e pedisse para o papai e para a mamãe pegar uma folha.
É, uma folha qualquer. Pode ser qualquer tipo de folha. Uma folha do caderno, uma folha em branco A4. Uma Pronto. folha qualquer. Agora que você já pegou o papel, deixa eu dizer uma coisa. Segura esse papel aí na sua mão, não larga ele pra nada. Porque esse papel aí é pra você lembrar que você tem uma dívida. Você agora é devedor. Você tem uma dívida com alguém. E agora esse papel é pra te lembrar que você está em falta com ele e precisa pagar. É chato, né? Ficar segurando um papel. Tenta bater palma aí com esse papel. É chato, né? Tenta dar as mãos aí pro papai e pra mamãe com esse papel na mão. Não larga o papel não, hein? Tenta aí. Dá a mão. Ou tenta mexer no celular com esse papel. Mas o papel tem que estar na mão. Ou tenta jogar videogame com papel. É meio desconfortável. Mas não larga o papel, hein? Não larga o papel, porque isso aí é pra você lembrar de que... Isso, que você tem uma dívida. Segura o papel. E aí, o rei recebeu todos os servos seus que deviam a ele. Porque ele tinha emprestado dinheiro, ou de alguma forma esses servos deviam ele e tinha que pagar. E aí esse rei virou para o primeiro servo e disse: pague o que me deves. Sim, você me deve e precisa me pagar. E você me deve uma quantia muito grande, muito alta, e há muito tempo você está me devendo. O servo disse assim: Mas senhor, eu não tenho como te pagar. Eu peço que o senhor venha ter paciência comigo, porque as coisas tá difícil, né? A gente tá passando aí por uma pandemia, o comércio tá fechado, eu não tô podendo trabalhar, as contas estão chegando, tenha paciência comigo, eu vou te pagar. Mas o rei continuou a dizer: ora, se você não tem como pagar, vai ter que ser vendido como escravo. E não é só você. Você, sua mulher e os seus filhos, toda a sua família será vendida como escravo para pagar a dívida que você tem comigo. E aí os soldados pegaram o servo e começaram a levá-lo. Por favor, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia. Ao ouvir esses gritos, o rei teve misericórdia do servo e disse: espere, não o prendam. Eu vou perdoar toda a dívida que você tem comigo. Pode ir em paz. E aí, sabe o que aconteceu? Você vai pegar o seu papel agora e vai rasgar ele no meio. Pode rasgar. Quiser rasgar em 4 e joga esse papel fora agora. A sua dívida está paga. Foi o que aconteceu com aquele servo. O rei, ele perdoou a dívida. Ou seja, o servo não deve mais nada. Está tudo pago. Ele foi perdoado. E o servo seguiu, feliz da vida. Estou perdoado da minha dívida. Não devo mais nada. Que bom! E ele foi correndo para contar para sua esposa e para os seus filhos. E ele correu, mas no meio do caminho, ele encontrou um servo que ele tinha. Um servo mais humilde, mais pobre que ele. E esse servo, ele devia para ele. Ele tinha uma dívida, era uma quantia pequenininha, né? Mas era uma dívida e tem que ser pago, toda dívida tem que ser paga. E aí ele disse assim pro servo: Ei, você me deve. Pague o que me deve. E rápido, antes que eu te mande para a prisão. Você é devedor e precisa pagar o que me deve. E o servo disse humildemente: Mas senhor,
eu não tenho como pagá-lo. Peço que o senhor venha ter paciência comigo, que eu vou lhe pagar tudo que eu devo, mas agora eu não posso, sabe como é que é, né? Tem aí uma pandemia que está acontecendo, e aí eu não estou podendo mais trabalhar, mas eu vou pagar o senhor, viu? Mas então, o outro servo disse: O quê? Paciência? Eu já tive paciência demais com você? Você vai para a prisão e só vai sair de lá depois que você me pagar o último centavo que você me deve. Soldados, soldados, prendam este homem. Ele me deve. É devedor e há muito tempo. E não quer pagar não, hein? Leva ele. E os soldados levaram aquele servo tão humilde para a prisão. Nossa, que maldade, né? Porque ele tinha sido perdoado da dívida com o rei e não teve misericórdia de um servo tão humilde. Ah, mas as coisas não ficaram assim, porque uma outra pessoa viu o que ele fez e foi lá contar para o rei. Quando o rei soube disso, ele ficou muito bravo. Como é? Quer dizer que aquele servo não teve compaixão do seu conservo? Ah, tragam ele aqui. Tragam. E ele vai ouvir. E levaram um servo para ele. Levaram um servo. E quando o servo chegou, ele disse: Muito bonito, né? Muito bonito. Eu perdoei a sua dívida, que era uma dívida quase que impagável. Você nunca conseguiria me pagar. Era muito dinheiro, mas mesmo assim, eu tive compaixão, eu tive misericórdia de você e da sua família e perdoei cada centavo. Mas como você não foi misericordioso como eu e não perdoou o seu conservo, você vai para a prisão e só vai sair de lá quando pagar cada centavo. Soldados, levem este homem, prendam-no, e ele só sairá de lá quando pagar cada centavo da sua dívida. E então ele foi preso. E essa é a parábola que Jesus contou. E o que Jesus quis dizer com essa parábola? Que nós temos que perdoar os nossos irmãos. Mas por que, tio, que a gente tem que perdoar? A gente recebeu alguma misericórdia? A gente foi perdoado de alguma coisa para ter que perdoar? Claro! Eu e você, nós fomos perdoados da grande dívida que nós tínhamos com Deus. Ou você não sabia que você era devedor? Você tinha uma dívida imensa com Deus. A dívida do pecado. Eu e você somos pecadores. E por isso, nós temos uma dívida com o nosso Criador, com Deus dos céus. Porque ao pecar, nós ferimos a essência de Deus. E entramos em dívida, em guerra com Deus. E aí nós temos que pagar por isso. E a dívida do pecado é a morte, é a separação eterna com o nosso Criador. Mas Ele pagou toda a nossa dívida. A dívida que nós tínhamos, Jesus Cristo rasgou publicamente. Ele rasgou e jogou fora e falou: a dívida está paga. Vá em paz. Você não é mais devedor. Você está livre. E o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz por nós nos libertou dessa dívida. Então, por isso, nós também temos que ser misericordiosos e perdoar o nosso irmão. Tio, e quantas vezes nós temos que perdoar? Jesus outra vez disse que nós temos que perdoar até 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes forem necessárias, nós precisamos
perdoar. E é isso que nós aprendemos com Jesus Cristo. A palavra de Deus nos ensina a perdoar. Amém, crianças? Então que vocês possam ensinar isso para os seus coleguinhas, que o papai e a mamãe possam também ter aprendido com essa mensagem, que nós precisamos perdoar. E às vezes nós achamos que temos que perdoar somente as pessoas que nos ferem, né? Que fazem mal pra gente. E às vezes essa pessoa está mais alto do que a gente. Que a gente confunde, né? Porque o perdão veio do rei, e aí com o servo deveria ter vindo do servo. Não, o perdão também é de cima para baixo. Às vezes nós pais, o papai e a mamãe, tem vergonha de pedir perdão para o filho. Não, você tem que dizer para o seu filho: me perdoa, eu errei, eu falei alto demais com você, eu não deveria ter chamado sua atenção na frente de outras pessoas. O perdão, ele deve ser semeado, deve ser difundido de qualquer pessoa para qualquer pessoa. E temos que perdoar os nossos inimigos também. Perdoar as pessoas que nós não temos tanto afeto assim. Tá bem? Que essa mensagem venha ser gravada no coração de vocês. E até a próxima. Um beijão. Tchau, tchau.